Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, tô tomando um cafezinho aqui, iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o VILG 11, mês movimentado, o mês de março agora para o fundo, várias locações, várias movimentações no portfólio, mas bora para o relatório gerencial que a gente tem bastante coisa para falar. Então vamos lá pessoal, relatório gerencial agora de março do VILG. VILG, cota de mercado no final de março, 82,58, patrimonial 112,71. Vamos averiguar quanto que o VILG 11, 83,98. Valorizou um pouquinho em relação ao que finalizou março, então tá na mesma pegada aí. O fundo teve, olha só que interessante, 18,9 mil metros quadrados de locação. Bastante coisa, né? Assim, é bastante coisa. O fundo movimentou. Fazia tempo que o VILG eu não via movimentação no VILG. Ele passou um período do ano passado locando quase todo o imóvel de Caxias. E aí parou de trabalhar as locações e agora voltou a fazer novas locações, e isso é muito bom. 67 centavos, aumentou 1 centavo em relação ao mês anterior, mas dentro do guidance que ele já tinha estipulado. Comentário macro a gente passa. Vamos para o que teve de movimentação. Lá no. Aqui teve locações do ativo Parque Logístico Osasco, Caxias Parque, Porto Canoa Log e o Extrema. Acho que o Extrema é o ativo mais complexo e mais complicado. Até então se achava que era Caxias, mas na verdade é mais por causa da região, né? Que Extrema, embora tenha aquela questão do benefício fiscal, mas não é uma região comparável com outras aí. Então falando aqui que teve a assinatura de 18.919 metros quadrados, aqui falando dos mesmos ativos, mas vamos começar um por um aqui. Locação no Parque Logístico lá de Osasco, o ativo retomou a 100% de ocupação no módulo B5, o espaço foi ocupado aí por uma empresa de tecnologia financeira, contrato aí de 60 meses, 5 anos, vencimento previsto para 2030. Aqui, o primeiro ponto, fazia tempo que eu não via isso também. Finalmente o fundo ele apresentou uma melhora nos valores de locação, embora ele não fale quanto que alugou por metro quadrado, mas isso aí poucos fundos falam. Mas olha só, o novo contrato apresenta um valor 43% superior à média praticada no empreendimento antes da sua assinatura e 29% à média atual, considerando a ocupação integral do imóvel. Isso é muito bom. Muito bom, poderia fazer isso com todo o fundo, mas eles até colocam aqui, refletindo a estratégia da gestão de valorização do ativo por meio do aumento do seu aluguel médio. Podia ser em todo o fundo, né, Vilg? Vamos melhorar esse preço aí que vocês estão perdendo de lavada com outros fundos aí. Chegando lá embaixo a gente vê para quanto que aumentou essa média de locação. Então aqui o ativo locado. Lá no Caxias, pessoal, olha só que interessante. Aqui um ponto importante, porque vocês lembram, esse ativo estava 100% locado. Porém, eles tiveram movimentações em março, devolveu dois módulos, o 104 e o 121. Mas o que me chamou mais a atenção é que um desses módulos já foi alugado no mesmo mês. O módulo 104 ele já foi alugado. Então mostra, eles colocam aqui, refletindo a continuidade de demanda por empreendimento. Isso mostra muito e algo que eu venho falando há um bom tempo para vocês da melhora do cenário de logística aqui no Rio de Janeiro, principalmente a questão de segurança, né, de roubo de carga. Embora, pessoal, eu moro no Rio de Janeiro e eu tenho acho que mais propriedade para falar do que muita gente aí que analisa e fala mal do Rio de Janeiro e não vive aqui. O Rio de Janeiro ele é um local complexo, violento. Porém, e aqui, pessoal, eu preciso voltar para mim, que eu preciso fazer um ponto muito importante sobre essa questão da violência no Rio de Janeiro. A grande questão, pessoal, é que o Rio de Janeiro ele é foco da mídia na questão de violência. Todos os lugares, vocês pegarem São Paulo, pegarem, tirando a parte de Santa Catarina, Paraná é um pouco menos, assim, isso sem sombra de dúvidas. Mas falando das grandes capitais, o Rio de Janeiro não deve em nada em relação à violência para outras. O problema é que aqui a mídia chama muita atenção. De fato, não tem como, isso não tem como brigar. Então, a gente tem que ir para os dados práticos, para os dados de comércio, para os dados. E a gente vê que, de fato, você montaria essa empresa. E o galpão de Duque de Caxias ali,
ele é perto da 040, é um local muito complexo de algum tempo, referente a roubo de carga, ali tem, logo na beira da 040, tem saída para tudo quanto é lugar, é a estrada que leva Rio de Janeiro para Minas Gerais, e passa por Petrópolis ali, tem a saída para Teresópolis também, mas se você tendo uma empresa de logística, buscando um galpão, você iria colocar o seu galpão sabendo que a qualquer momento a sua carga poderia ser roubada? Então isso mostra que a locação do empreendimento lá de Duque de Caxias, saindo para uma vacância, ele estava quase metade vacante, se eu não me engano, quase 60% vacante o ano passado, chegando a 100% de ocupação em um prazo de 6 a 8 meses. Se não tivesse reflexo de uma melhoria nessa questão, então, pessoal, tomem muito cuidado com o que vocês veem sobre a questão da violência no Rio de Janeiro. De fato, é um local, é violento. Não, a gente não pode, não posso negar isso. Mas é muito, assim, é muito exagerado o que a mídia faz em cima do Rio de Janeiro. Então tome muito cuidado quando vocês veem alguém falando que o Rio de Janeiro não presta. Tome muito cuidado. Olha que eu moro aqui no Rio há 15 anos, sou paulista, sou nascido em São Paulo, mas moro aqui no Rio de Janeiro e de fato, pessoal, é assim, é muito exagerado o que se passa. É violento, mas a gente vê por dados reais em termos de, principalmente o Vilg é um exemplo típico essa questão do galpão de Duque de Caxias. Como tem melhorado essa questão da segurança na parte de roubo de carga, isso é reflexo. Você não alugaria, a empresa não alugaria um galpão se tivesse com problema referente a isso. E aqui também mostra o teste do portfólio, né? Testando o portfólio, isso é muito bom, que você vê um módulo sendo alugado no mesmo mês que ele foi devolvido, só sobrando esse 121 que ainda fica vacante aí, esperando novas locações. Lá em Porto Lagoa, lá em Espírito Santo, o fundo alugou aí 5.135 metros quadrados. Com essa alocação, o empreendimento retorna a ocupação de 100%, contrato com uma empresa de transporte e logística, contrato de 48 meses, previsão de vencimento em 29. E aqui Extrema, aqui um ponto interessante, para quem viu o vídeo do HSLG, vai ver similaridade nesse ponto aqui, que o fundo ele assinou um novo contrato de locação, o inquilino, empresa do setor farmacêutico, uma empresa de 7.763 metros de ABL. Só que aqui tá, pessoal, essa nova alocação ela faz parte de uma estratégia de diversificação da ocupação do ativo, com áreas disponíveis para novos inquilinos que poderá representar 45% da ABL. Ou seja, é um contrato, a mesma coisa que o HSLG fez com as Casas Bahia, de pegar a própria alocação, próprio local onde as Casas Bahia aluga e ela mesma ceder espaços para novos inquilinos, para diversificar e reduzir a exposição às Casas Bahia. Aqui eles não falam qual é o inquilino. Um documento assinado entre o fundo e o inquilino atual do ativo estabelece que, independentemente da concretização de novas locações, o vínculo locatício original, com vencimento em abril de 2030, permanece vigente. Então, pessoal, aqui a única e com vencimento em abril de 2030, a gente está falando de Tokstok aqui. Então, possivelmente é com a Tokstok que foi feito esse acordo, assim como a HSLG fez com as Casas Bahia, no próprio espaço que o Tokstok aluga, é alugar para outros inquilinos. Isso daqui, eu comentei isso no vídeo do HSLG e vale para o Vilg. É o melhor dos mundos, porque o fundo continua recebendo o aluguel, e eles até falam que, inclusive, os próprios custos relacionados à adequação para um novo inquilino não vai ficar para o fundo, isso fica para o inquilino, para o atual inquilino a melhorar se quiser entrar um outro ativo, não será afetado financeiramente por eventuais períodos de carência concedidos. Isso é muito bom, porque o fundo busca novos inquilinos para um espaço que já está ocupado. Ou seja, ele não tem vacância nem física nem financeira. Tendo essa alocação aqui, você tem uma questão de você diminuir a exposição, provavelmente é a Tokstok. Deixa eu pegar aqui só para a gente confirmar, pessoal, porque a Tokstok, ela tá aqui, se a gente for, eu já volto aqui no resultado. A Tokstok, como essa parte de 7 mil foi alugado nessa nova estratégia, a Tokstok aqui é 14%. Deixa eu pegar o quanto que estava a Tokstok no mês passado. Então, olha só, a Tokstok era 15%. Estava em 15% o mês passado. Por isso que, na minha visão, e pelo imóvel, e pela estratégia, e por o seu inquilino que ocupa muito do fundo, possivelmente é Tokstok esse acordo.
O que é bom, porque você acaba reduzindo a exposição a Tokstok no fundo, que sempre foi, na verdade, ela já foi maior, veio diminuindo, e é um ponto de atenção de precificação do fundo, o risco de você depender mais de 10, 15% da receita de um único inquilino. Aqui, pessoal, o fundo tem agora para o terceiro TRI de 2025, começando agora, no meio do ano, mais 4 centavos que vão entrar, o que tranquilamente o fundo vai manter esse patamar que ele colocou de dividendos. Ele gerou um pouquinho menos esse mês, usou 6 centavos, está com 12 centavos, mas já vai entrar novos contratos aí e novos de redução das carências. Então o fundo mantém esse guidance de pagamento aqui nessa faixa de 65, 70, então tá super tranquilo dele manter. Ele já está na borda inferior do que ele começaria no último TRI, que é o TRI, na verdade o terceiro TRI, né, que é 67 a 72, então ele já está na borda inferior, o que está bem tranquilo aí para ele manter esse pagamento, ainda mais com essa redução de carência aumentando em mais 4 centavos no resultado do fundo. Beleza, pessoal? Então acho que era isso. Queria ver o preço. Vamos ver o preço por metro. Aqui a parte de alavancagem eu já expliquei para vocês. O fundo está bem tranquilo, pelo menos uns 3 anos aí sem ter risco de precisar vender ativo. Aqui, ó, o fundo aumentou 0,4 centavos, 40 centavos na verdade, por metro quadrado de preço médio. Provavelmente foi aquela locação aqui no ativo. Agora esqueci de cabeça. O ativo de Osasco, no ativo de Osasco, que subiu aí 29 por 30% em relação ao preço atual, mas mesmo assim, pessoal, ainda é um preço por metro quadrado mais baixo do que os pares, que ele tem hoje. O próprio HSLG, que eu uso muito como base de comparação, é quase R$ 26 o metro quadrado. Mas assim, é importante que aumentou, né? Então algo que eu sempre venho, acho que foi uma das maiores críticas que eu fiz do Vilg até hoje, são os contratos de locação, os preços muito abaixo do mercado. Ocupação do fundo, vocês viram, aumentou um pouquinho a vacância por causa da liberação daquele módulo lá de Duque de Caxias. E é isso, redução de 15 para 14 da Tokstok. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.